Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso, vamos apresentar o resumo do sermão de sexta-feira do nosso amado Califa, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, que Allah seja seu ajudante, o quinto sucessor do Messias Prometido al-Islam. No sermão de hoje, Hazur explicou a filosofia e a importância de súplicas e orações. Como hoje é a primeira sexta-feira do mês do Ramadã, e o mês do Ramadã tem uma conexão profunda com orações e súplicas. Então, Sua Santidade explicou a filosofia e a importância das súplicas. Vamos ver o resumo. Sua Santidade, Hazrat Mirza Masroor Ahmad recitou os seguintes versículos do Sagrado Alcorão. Ó vós que acreditais, o jejum é prescrito para vós, como foi prescrito para aqueles que vos precederam, para que vos tornais justos. O jejum prescrito é para um número fixo de dias, mas quem entre vocês estiver doente ou estiver em viagem, jejuará o mesmo número em outros dias. E para aqueles que só conseguem jejuar com grande dificuldade e expiação, é a alimentação de um homem pobre. E para quem realiza um bom trabalho com obediência voluntária, isso é melhor para ele. E o jejum é bom para você, se acaso você souber. O mês de Ramadã é aquele em que o Alcorão foi enviado com uma orientação para a humanidade, com provas claras de orientação e discriminação. Portanto, quem de vocês estiver presente em casa neste mês, deve jejuar nele. Mas quem estiver doente ou estiver em viagem, jejuará o mesmo número em outros dias. Allah deseja dar-lhe facilidade e não deseja que tenha dificuldades, e que você possa completar o número e que você possa exaltar Allah por ele o ter guiado e que você possa ser grato. E quando meus servos lhe perguntarem sobre mim, diga, eu estou perto. Eu respondo à oração de suplicante quando ele reza a mim, portanto, eles devem ouvir-me e acreditar em mim para que possam seguir o caminho certo. Sua Santidade diz que pela graça de Allah, mais uma vez estamos sendo abençoados por podermos passar pelo mês de Ramadã. No entanto, não é simplesmente comer até a hora de iniciar o jejum e depois na hora de abrir o mesmo, o que cumpre o propósito do jejum. Pelo contrário, Deus Todo-Poderoso diz que devemos alcançar a retidão. Hazur diz que Deus também diz que Ele ouve as orações do suplicante. Entretanto, se nós desejamos que Deus as escute, então nós também devemos escutar a Deus e agir de acordo com seus mandamentos. Há muitos de nós que rezam superficialmente e depois pensam que Deus é obrigado a ouvir e cumprir nossas orações. Depois ficam tristes quando as orações não são atendidas. Primeiro, devemos fortalecer nossa fé e relacionamento com Deus e analisar a nós mesmos para ver se estamos ou não agindo de acordo com seus mandamentos. A oração não é a mera expressão de palavras, mas sim o encher do coração com o temor de Deus e se buscar forças para combater as próprias fraquezas. É para provocar uma espécie de morte sobre si mesmo. É então que a porta de aceitação se abre sobre o suplicante. Hazur diz que durante esses dias devemos rezar especialmente, guia-nos ao caminho certo, para que possamos nos tornar verdadeiros servos de Deus e servir sua criação, em vez de nos tornarmos como aqueles extremistas que causam danos aos outros em nome de Deus. Hazur diz que algumas pessoas acham que ficarão tão cheias de pecado que não podem mais ser perdoados. Por causa desse pensamento, elas continuam cometendo mais atos malignos.
enquanto que este é apenas um pensamento colocado em suas mentes por Satanás. Na verdade, a cura para cometer atos malignos é a oração. Portanto, não importa o que aconteça, devemos nos voltar para a oração, e o Ramadã é a oportunidade perfeita para nos concentrarmos nisso. Huzur disse que, em relação às condições para a aceitação da oração, o Messias prometido al-Islam declarou que quem pede a outro que ore por ele deve primeiro assegurar-se de estabelecer sempre o temor de Deus dentro de si e adotar a retidão. E então que se abre a porta para a aceitação. Se isto não for feito, então a porta é fechada. Portanto, onde nos foi ensinada a oração, guia-nos para o caminho certo. Fui ensinado antes que só a ti adoramos e só a ti imploramos por ajuda. Isso significa que trilhar no caminho certo precisaremos usar as habilidades e faculdades que Deus nos concedeu, em vez de deixá-las ir para o lixo. Então podemos esperar trilhar o caminho certo. Huzur diz que, a respeito da importância da oração e da súplica, que o Messias prometido falou que assim, quando uma criança chora e sua mãe corre para ele para lhe dar leite, tal é a maneira pela qual Deus ouve um suplicante que chora em suas súplicas. Deus Todo-Poderoso quer que cheguemos à sua porta. Tudo o que Ele exige de nós é que demonstraremos as qualidades pelas quais nossas orações podem ser aceitas. No final, Huzur pediu orações por todos aqueles no Paquistão, Argélia e em qualquer outro lugar do mundo, onde os Ahmadis estão enfrentando dificuldades por causa de sua fé. Na verdade, os anjos rezam por aqueles que rezam pelos outros. Portanto, durante este Ramadã devemos rezar não somente por nós mesmos, mas também pelos outros.